Olá, povo católico. Vamos aproveitar a festividade aí de Natal para fazer uma abordagem mais histórica do tema, porque como dizem Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 2, porque não há nada de oculto que não venha a revelar-se. Um dos inúmeros mitos que são comuns neste mundo de tópicos, que é a celebração do Natal em 25 de dezembro, vem da substituição de uma festa de adoração ao sol. Muita gente aqui já deve ter ouvido isso, né? Que foi uma data, como sempre, as mesmas bobagens, que a igreja colocou ali naquela data, porque era a data que os pagãos, os celtas, salvo engano, celebravam a adoração ao sol. A igreja foi lá para fazer uma concorrência e colocou a festa do Natal. Disse que o cristianismo adotou e adaptou datas e costumes pagãos a fim de ganhar mais aceitação e de modo que não custaria tanto aos pagãos abandonar sua religião e abraçar o cristianismo. Realmente não faz muito sentido, uma vez que os primeiros cristãos, ao contrário de muitos hoje, não andou com tibieza nem capitulações covardes, mas acabaram nas bocas de leões ou formando parte do iluminado público romano, como nos famosos banquetes de Nero, quando os cristãos serviam de tochas humanas para iluminar tais banquetes, que eram em verdade bacanais. A verdade é que a ideia da origem pagã do Natal remonta ao final do século XVII e início do século XVIII. Um protestante alemão chamado Paul Ernst Jablonski queria demonstrar que a celebração do nascimento de Cristo em 25 de dezembro foi um dos muitos costumes pagãos que tinham sido adotados pela Igreja do século IV, quando se degenerava e se distanciava do cristianismo puro pregado pelos apóstolos. Dom Jean Hardouin, um monge beneditino, aceitou essa história e tentou provar que de fato a Igreja Católica tinha adotado e cristianizado festas pagãs, mas não paganizou o Evangelho. Como no calendário juliano em vigor desde Júlio César, os solstícios de inverno caía em 25 de dezembro, tanto Jablonski quanto Hardouin estavam convencidos de que essa data tinha um sentido claramente pagão antes de se tornar cristianizada. A verdade é muito diferente. No ano de 274, o imperador Aureliano estabeleceu por decreto a festa do Sol Invicto em 25 de dezembro. Mas os romanos nunca haviam celebrado os solstícios ou os equinócios. Roma tinha vários templos, um mantido pela família de Aureliano, um deles, onde se dava a adoração ao sol, mas no calor de agosto, embora na época em que viveu este imperador, esse culto estava caindo em desuso. Aureliano reinou entre os anos 270 e 275, em um tempo bastante convulsivo em que o império estava desmoronando. Vândalos, jutungos e marcomanos avançaram contra Roma, houve rebeliões internas e algumas partes do império tentaram se tornar independentes. Aureliano conseguiu conter os godos e recuperou a Gália e o reino de Palmira, que se tornou independente, embora tivesse que deixar Dácia. Por ter construído o império, ele recebeu o título de restituidor, por ter reconstruído, na verdade, o império. Ele instituiu a mencionada festa na data em que os dias começam a ficar mais longos, como símbolo da esperança no renascimento ou rejuvenescimento do império. Ele também queria estabelecer a unidade religiosa e apoiou o culto oriental de Mitra, que tinha muitos seguidores entre os soldados, passando os antigos deuses a perder algo de importância. Ele ordenou a criação de moedas com a inscrição Sol Dominus Imperi Romani, considerando-se representante do Deus Sol no mundo. Logicamente, antes do Edito de Milão,
os cristãos não podiam celebrar publicamente o Natal, mas isso não os impediu de conhecer a data do nascimento de Jesus por pelo menos um século. Segundo São João Crisóstomo, desde os primeiros tempos a Igreja celebrou o Natal nessa data. Também mais de meio século antes do estabelecimento da festa do Sol Invictus, circulou um livro de um pagão convertido ao cristianismo, Sexto Júlio Africano, escrito por volta do ano 220. O Chronographiae, que afirma que a Anunciação, a concepção de Jesus, ocorreu no dia 25 de março, que 9 meses depois temos exatamente 25 de dezembro. Segundo esse escrito, mesmo se a concepção de Jesus não ocorreu no mesmo dia da Anunciação, a Igreja já tinha indicado, como se vê, a data de nascimento pelo menos várias décadas antes de Aureliano restaurar sua festa pagã. Quem sabe se, ao contrário do que geralmente se acredita, o imperador tentou talvez aproveitar uma data que já tinha raízes religiosas em um cristianismo em rápida expansão. Na verdade, isso aí seria o efeito contrário. Isto é, depois, talvez, ele quisesse roubar a festa. Outro testemunho é o de Hipólito de Roma, que em sua crônica, escrita 3 décadas antes do reinado de Aureliano, afirma que Jesus nasceu 8 dias antes dos dias de janeiro, isto é, no que sabemos, 25 de dezembro. Bate certo com a data que comemoramos de fato o Natal. Como em tantos outros casos, a tradição foi mantida viva desde os primeiros tempos, transmitindo-se em voz altas. É evidente que se a Virgem Maria estava entre os primeiros cristãos, a data de um evento tão marcado como o nascimento do Salvador não era mistério, embora até depois do Edito de Milão não se podia comemorar publicamente o Natal por causa de perseguições. Difícil de acreditar que Nossa Senhora não falou com João, que vivia com ela, e com os outros apóstolos e discípulos de um evento tão importante como o nascimento do Senhor. O apóstolo São Lucas foi um historiador rigoroso, esse São Lucas mesmo que escreveu o Evangelho, que investigou e se informou bem, como ele mesmo explica no prólogo do seu Evangelho. E é um fato que muitas vezes passa despercebido em sua conta da aparição do anjo a Zacarias, pai de São João Batista, enquanto ele estava enfurecido no templo. Sabe-se que os sacerdotes tinham seus turnos e que deviam estar de serviço no templo. São Lucas, contemporâneo de Jesus, acrescenta que Zacarias pertencia ao grupo de Abias. Isso não diz nada aos leitores de hoje, e é por isso que passa despercebido, mas os hebreus daquela época estavam naturalmente mais familiarizados com o funcionamento e a organização das atividades litúrgicas judaicas. E graças aos manuscritos do Mar Morto, que não consistem apenas das escrituras, mas também de documentos e textos religiosos prosaicos, não apenas os essênios, mas também os cristãos e os judeus que não eram de sua seita, a estudiosa francesa Anne Joubert tem estudado o calendário dos jubileus e mais tarde Shamarjarro Talmon, não sei se é assim que se pronuncia esse nome, um especialista da Universidade Hebraica de Jerusalém, foram capazes de reconstruir com precisão mudanças de diferentes grupos de sacerdotes do Templo de Jerusalém. Lembre-se, estamos falando de um judeu que não tinha a intenção de demonstrar qualquer coisa que tivesse a ver com o nosso Salvador. Talmon determinou que na virada do grupo de Abias, ele se encarregaria do serviço do templo entre os dias 8 e 14 do terceiro mês e do dia 24 ao dia 30 do oitavo mês. Isto está de acordo com o calendário judaico da época, que correspondia, no último caso, à última semana do mês de setembro. Assim é possível saber que o anúncio do anjo a Zacarias ocorreu em 24 de setembro, segundo o calendário gregoriano.
9 meses depois, entre 23 e 25 de junho, nasceu São João Batista. Note a singular anomalia que, diferente de todos os outros santos, cuja festa é comemorada no dia de morte, a Igreja sempre manteve a exceção, junto com Jesus e Maria, de comemorar o Batista na data de sua morte. Perdão aí pelo lapso aí do tempo, mas voltando aqui, a singular anomalia que, diferentemente de outros santos cuja festa é comemorada no dia de sua morte, a Igreja sempre manteve a exceção, junto com Maria e Jesus, de comemorar o Batista na data do seu nascimento, ou seja, 24 de junho, que é a data de São João, que comemora-se com muita intensidade, principalmente aqui na região nordeste do Brasil. A anunciação a Maria ocorreu quando Santa Isabel já estava grávida, há 6 meses de São João. Lucas capítulo 1, versículo 36. Adicionando 6 meses a 24 de junho, recebemos dia a dia menos 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Como os recém-nascidos foram circuncidados aos 8 dias, a circuncisão do Senhor é comemorada em 1º de janeiro. E como 33 dias depois, de acordo com a lei judaica, a criança tinha que ser apresentada no templo, como está lá no livro de Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 7, em 2 de fevereiro, a festa da apresentação do Senhor e da purificação de Nossa Senhora era celebrada. As datas do santoral nunca foram arbitrárias, embora Paulo VI, sem muita justificativa, tenha feito algumas modificações em 1969. Alguém ainda poderia argumentar que não é muito plausível que em meados de dezembro possa haver pastores dormindo ao ar livre? É verdade que no inverno do hemisfério norte, na última semana de dezembro, e não é tempo de transumância, mas a estação fria está apenas começando, e uma pessoa que viaja todos os anos em dezembro para a Terra Santa me disse que os meses mais frios são geralmente janeiro e fevereiro. De qualquer forma, como Michele Leconsole, doutora em teologia e especialista em assuntos do Oriente Médio, explica, os rigorosos costumes e normas de pureza dos judeus classificavam os rebanhos em 3 tipos de acordo com a cor da lã. A primeira categoria consistia em ovelhas de lã branca sem mancha. Eles não eram apenas o mais apreciado comercial e esteticamente, mas religiosamente eram considerados mais puros, como o cordeiro sem mancha. E no final do dia eram deixadas voltar ao redil, o que em muitos casos era um curral de uma casa do povo. Em segundo lugar estavam aquelas ovelhas cuja pelagem não era completamente branca, mas parcialmente branca e parcialmente escuro ou manchada. Estas eram autorizadas a passar a noite no rebanho, mas tinha que estar localizado fora da cidade. Por fim, havia as ovelhas de lã escura ou preta, menos frequente que as anteriores, que eram submetidas ao tratamento especial. Elas eram consideradas tão impuras que não só não eram autorizadas ao entrar em área urbana, mas nem mesmo permanecer na vizinhança de acordo com as normas rabínicas. Isso não significa necessariamente que elas tinham que dormir a céu aberto, elas provavelmente dormiam sob algum tipo de toldo e os pastores cuidavam delas, passavam a noite no abrigo de uma tenda para se proteger das intempéries do tempo. Costuma-se falar de ovelhas negras para se referir a quem dentro de uma família ou comunidade se destaca em um sentido negativo. E precisamente o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Ovelhas negras, ovelhas perdidas. O bom pastor em busca da ovelha perdida. Como o pai que correu para o filho pródigo, voltando e tomou-lhe nos braços.
e podemos imaginar como vinha e como cheirava o filho depois de passar longo tempo em um chiqueiro, entre animais impuros para os judeus. O mero ofício de pastor era muito mal visto na Judéia, por ter que cuidar de animais, em alguns casos impuros. Não é uma profissão muito higiênica, pelo menos aos olhos dos rabinos. Além disso, se sabe pela Misná que as ovelhas destinadas para sacrifício pascual eram pastoreadas em um lugar localizado a poucos quilômetros ao norte de Jerusalém, chamado Midgal Eder, ou Torre do Rebanho, mencionado em Miqueias, capítulo 4, versículo 8, alguns versos antes de profetizar que Jesus, o Cordeiro Pascal, deveria nascer em Belém, capítulo 5, versículo 2. Em ambos os casos são apropriadas e têm seu simbolismo. O Misná, ela é uma das principais obras do judaísmo rabínico e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, O Misná que citamos acima. Um fato curioso, na Palestina, a época habitual do cio das ovelhas começa no final de junho e dura cerca de um mês. E o período de gestação é de 5 meses e costumam parir em meados de final de dezembro. Não poderia haver data mais apropriada para o nascimento do Cordeiro de Deus. Como todos os anos, vamos ouvir a cansada cantiga que 25 de dezembro foi escolhido como um substituto para um festival pagão. Mas nós já vimos que tal afirmação não tem o menor sentido. Portanto, eu espero que tenha aí esclarecido aí um pouco a cabeça do pessoal com essa pequena aula aí de história, Onde mostra as tradições judaicas e onde mostra principalmente, aqui o que chama muito minha atenção, é a festa de Zacarias, o anúncio do anjo a anunciação do anjo ocorrendo mais ou menos ali na festa onde Zacarias ia assumir como sacerdote. 6 meses depois do nascimento de São João Batista, que nasceu em junho, em dezembro, 6 meses depois é o nascimento do Senhor.